Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa discussão sobre a justificativa dos projetos de pesquisa. Para quem tem nos acompanhado, tem visto passo a passo e agora a gente está na fase de construção de elementos textuais. Então agora é a hora da gente olhar para o nosso problema de pesquisa e começar a questionar ele, começar a ver como é que a gente pode compor o texto que vai no nosso projeto. E a justificativa é aquele momento de vender o peixe, é o momento que eu convenço, ao final da justificativa, todas as pessoas que leram esse projeto de pesquisa, ele tem que estar convencido de que esse projeto precisa ser feito. Terminei de ler a justificativa de um projeto de pesquisa, eu começo a me questionar, meu Deus, como é que essa pesquisa não foi feita antes? Ela é extremamente importante, ela é muito relevante, ela é imprescindível, ela tem que ser realizada, né? Então perceba que neste momento do projeto é hora da gente vender o peixe, a gente se torna vendedor. Olha aqui, essa pesquisa necessita ser realizada. Vamos pensar em como é que a justificativa compõe então esse nosso texto do projeto de pesquisa e qual é a função dela dentro desse projeto, né? A dica já deixei aqui, né? Convencer. Nós vamos convencer as pessoas. Terminei de ler a justificativa, estou convencido de que a coisa tem que acontecer. E aí a gente vai pensar que elementos, então, o texto da justificativa do projeto de pesquisa deve conter. E tem 3 aspectos que são fundamentais. São dados epidemiológicos ou trazer relevância social do seu problema de pesquisa, a originalidade, a lacuna de conhecimento que a gente diz que sempre veio preencher quando a gente desenvolve uma pesquisa. Se existe pouca pesquisa, se a sua ideia é original, esse é o momento da gente afirmar isso categoricamente. E na pesquisa qualitativa, a gente tem um espaço para o autor se colocar. Então, muitas vezes a gente vai descrever a relevância pessoal deste projeto de pesquisa. Vamos para a parte teórica aqui e vamos depois desenvolver ou observar algumas pesquisas, como que a gente poderia justificar a necessidade da execução delas. Primeiro que a gente vai ressaltar na justificativa a importância do problema a ser investigado nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica e social. Essa questão teórica, então a gente sabe que para a pesquisa qualitativa, o desenvolvimento de produtos e de tecnologia não é tanto algo que a gente esperaria desse tipo de pesquisa. Mas uma pesquisa qualitativa, ela tem social, o cunho social dela é muito importante, o desenvolvimento ou a justificativa filosófica do desenvolvimento dela é muito importante, a científica e acadêmica sempre recai para o aspecto da originalidade, e se for possível, se você estiver trabalhando com alguma situação que é possível a gente pensar nela associado ao uso ou desenvolvimento de tecnologia, então este é o momento de você colocar isso no seu texto. Como eu disse, da pesquisa qualitativa é mais próprio da nossa natureza, da natureza desse projeto, que seja que a gente consiga evidenciar a natureza acadêmica, científica, filosófica e social. Traz o impacto positivo que o estudo trará para a área do conhecimento. Então, eu tenho a liberdade nesse momento do texto, não só falar da lacuna de conhecimento e da originalidade da minha pesquisa, da relevância social do meu problema de pesquisa e da relevância pessoal, mas eu posso trazer assim, olha, que contribuições que esse estudo vai deixar para a área do conhecimento no qual ele se desenvolve e que a gente ainda necessita dessas contribuições. O que ele pode deixar de bom, né, para quem for consumir essa pesquisa, para as pessoas que vão participar da pesquisa, o que ele traz de aspecto positivo. A gente também pode trazer nesse momento os dados epidemiológicos. Eu acho que a melhor forma da gente apresentar a relevância social do nosso problema de pesquisa, disso que a gente está investigando, é trazer assim, com quem que está acontecendo esse fenômeno. Se é um problema de saúde, se é uma doença, se é a experiência de algum adoecimento, trazer dados epidemiológicos sobre a ocorrência desse adoecimento, incidência, prevalência, aumento de caso, né, ou a complexidade do atendimento para alguma situação de saúde.
É sempre interessante agora a gente poder trazer a relevância social. Aí você vai falar para mim bem assim, professor, eu estou trabalhando com adoecimento raro. Como que eu posso justificar? Além dos dados epidemiológicos, trazer a sensibilidade que a gente tem que ter para os adoecimentos raros, aí não é pela ocorrência, número de ocorrência. Apesar que se você pegar algumas doenças que são taxadas como adoecimento raro e você pegar o número aí no país e no mundo, são muitas pessoas adoecendo por isso, né? Mas a gente tem outras formas de mostrar a relevância, que olha como o sistema de saúde ainda precisa dar atenção, a gente precisa conhecer mais sobre essas situações de adoecimento. Então, é outra forma da gente mostrar a relevância do seu problema de pesquisa. Cuidar para que a relevância pessoal seja colocada na medida certa dentro do texto, porque nem todas as propostas de pesquisa aceitam essa justificativa. A relevância pessoal, quando eu comecei a escrever minha dissertação, eu estava no mestrado e comecei a abrir outras dissertações de mestrado para ver como é que as pessoas começavam o texto. E muitas vezes na pesquisa qualitativa, a relevância pessoal ela é colocada num tópico logo no início. A aproximação do pesquisador com o objeto de pesquisa. Leva esse nome, né? Então você começa a ler as dissertações e tem lá, aproximação do pesquisador com o objeto de pesquisa. E ali está a trajetória pessoal do pesquisador e ele dizendo como é que ele se implicou com o objeto de pesquisa que ele está desenvolvendo. Então muitas vezes ali a gente já tem uma grande noção de qual é a relevância dessa pesquisa para o pesquisador. Mas na hora da justificativa a gente pode ressaltar os principais pontos, se colocar no texto e trazer essa relevância pessoal que a pesquisa tem para quem está escrevendo ela. Então também é o momento. Agora, se você está no ambiente ali de produção dessa pesquisa, num contexto de produção, que mesmo sendo uma pesquisa qualitativa, o seu grupo, o seu orientador ou a banca que vai avaliar exige uma leitura mais objetiva, né, mais cientificizada, digamos assim, em que você se coloque menos no texto, você precisa observar isso. Não, ali o pessoal aceita muito bem a ideia do autor se colocar no texto dentro da pesquisa qualitativa. Então a gente tem espaço para desenvolver. Não, ali o pessoal, por mais que seja pesquisa qualitativa, não entende que o autor tem que se pôr tanto no texto. Então a gente vai dar relevância para essa questão à medida que o nosso contexto de produção de pesquisa nos permitir, tá? Lembre-se disso. Pois bem, momento de vender o peixe, momento de demonstrar a justificativa relevância social, científica, pessoal. Vamos dar uma olhadinha em como que a gente poderia justificar, então, os exemplos que a gente vem trabalhando aos longos dos módulos. No compreender a experiência de atuação das enfermeiras com os pacientes com Covid, obviamente, nessa minha justificativa, eu vou ressaltar a emergência da pandemia de Covid-19 e os estudos sobre assistência de enfermagem nesses casos. Então, a enfermagem na pandemia e no atendimento aos pacientes com Covid foi uma categoria profissional protagonista. Muita literatura rapidamente brotou nas revistas especializadas sobre o papel do enfermeiro. Então, olha como é relevante eu fazer um estudo sobre essa população, sobre essas pessoas. Já começo demonstrando aí a relevância do meu problema de pesquisa. E no caso do Covid, dados epidemiológicos sobre o Covid podem trazer a relevância social. Demonstrar a relevância social de uma pandemia é quase algo, chover no molhado, né? A gente está falando da ocorrência de uma pandemia, algo super atual, e quem viveu ali 2020 sabe do que foi para o mundo inteiro, né? Então, não vamos deixar o óbvio ou isso implícito para que o leitor lembre da experiência dele. Vamos expor, vamos pôr no texto o que foi a pandemia de Covid-19 e trazer dados que salientem, que demonstrem, veja como foi horrível, para que a gente lembre de toda a ocorrência da pandemia e tudo que ela implicou
na dimensão social. Então eu tenho elementos aqui nessa temática que podem ser utilizados na composição da justificativa. Olha, esse tema é super importante para esta população, para essa categoria profissional, para este caso, para essa forma de adoecimento, e é atual, é novo, a gente precisa desenvolver pesquisa para compreender mais sobre isso. Descrever a perspectiva dos enfermeiros sobre a SAI nos casos de paciente com Covid. Eu poderia dizer ali na justificativa, desenvolver a seguinte ideia: descrever a perspectiva dos enfermeiros sobre SAI poderá subsidiar capacitações em saúde que abordem as fragilidades da execução do processo de enfermagem. Aqui está naquela vibe que a gente viu lá no início. Seu estudo vai contribuir com o quê? Então veja, essa é uma possibilidade. O processo de enfermagem deve ser realizado onde houver assistência de enfermagem. Portanto, esse estudo é de interesse nacional para essa categoria profissional. Estudos sobre assistência de enfermagem no âmbito da SAI sobre Covid ainda são escassos. Olha só, aqui pegou a originalidade da ideia e a atualidade do tema. Então, é uma doença que surgiu agora, causou uma pandemia e, de repente, todo mundo resolveu ir fazer pesquisa sobre isso, mas quem estudou a atuação dos enfermeiros? Quem estudou no aspecto de verificar como essa metodologia de organização e sistematização do trabalho se deu? Então, olha aqui, ó, o que de originalidade? Tem pouca coisa, demonstrou lacuna de conhecimento. Vamos sair das palavras que eu quero que vocês vejam os exemplos, mas entendam a ideia de quem construiu isso por trás, tá? O que eu quero mostrar na justificativa? O que eu tenho aqui de qualidade de informação? Contribuições do estudo, então eu posso pensar isso, e você pensa isso aí em relação ao seu tema. Quando eu fizer esse estudo, ele vai contribuir com o quê? Está dentro da justificativa. E a lacuna de conhecimento. A lacuna de conhecimento é clássico. Toda proposta vai ter que demonstrar. Tá? Toda proposta ela tem algum lugar que ela veio preencher. Toda pesquisa ela vem trazer um esclarecimento a mais sobre alguma temática que a gente vai dizer que é lacuna, alguma coisa que ainda não foi resolvida. Isso já justifica, né, a própria execução da pesquisa. No caso do nosso exemplo do estudo que investigou o conhecimento, a percepção e a prática de cuidado de mulheres que contraíram o Zika vírus, aqui eu tenho citação da Organização Pan-Americana de Saúde e tenho alguns dados sobre a doença. Então, a infecção pelo Zika passa a ser listada como uma doença de notificação compulsória nacional. Na 9ª edição do Boletim Epidemiológico sobre o Zika, foi divulgado o número de casos notificados de microcefalia, sendo que até 21 de maio de 2016 tinham sido notificados 7.343 casos de microcefalia no Brasil. Destes, 1.431 foram confirmados como microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central. Trago uma citação de peso, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, uma citação atual para a época, é um estudo, veja, que foi publicado em 2018, então é uma referência atual, é uma referência de peso e está trazendo uma relevância social, porque está demonstrando o número de ocorrência no caso de infecção por Zika vírus e também a associação disso com a microcefalia. Então, quando eu vejo esse tema de pesquisa, eu posso pensar isso, o exercício que eu quero que você faça em relação ao seu tema. O que a gente pode pensar em relação à ocorrência na população do fenômeno que você está querendo estudar? Cabe então aos profissionais de saúde a educação em saúde da população frente ao Zika vírus, buscando principalmente o empoderamento da gestante e sua adesão a medidas preventivas, além do desenvolvimento da assistência pré-natal de forma efetiva, já que várias complicações podem ser evidenciadas ainda durante a gestação da mulher. Olha que interessante, relevância social, trazendo números, dados epidemiológicos e mostrando a que esse estudo veio, que contribuições ele vai poder deixar depois que ele for concluído. Então, olha que interessante, ele melhora a prática profissional da educação em saúde e ele é de relevância social pelo número de casos que tem ocorrido no Brasil. Né? Mostrando a relevância, poxa, esse estudo ele tem que ser feito. Né? A gente está vendendo peixe aqui.
Na compreensão da reorganização do cotidiano familiar diante dessas repercussões pelo câncer, né, a gente tem aqui como possível justificativa, estudo de 2012, a gente tem 2 citações, uma de 2009 e de 2011. Então a gente fala assim, para a época do estudo a gente estava trazendo algumas referências que eram atuais. Compreender a lógica e a dinâmica das necessidades de cuidado da pessoa que vivencia a experiência de adoecimento contribui para a construção de uma prática profissional ética e centrada no cuidado, tendo por referência a perspectiva daquele que vive o adoecer e da família que busca promover, proteger e preservar seus membros. Então eu tenho 2 autores afirmando essa importância da gente compreender a perspectiva das pessoas que adoecem e de seus familiares. Veja, eu vou fazer um estudo sobre uma pessoa que adoece por câncer e como que os seus familiares se reorganizam nesse cuidado. Neste aspecto, eu vou pensar, poxa, esse estudo é importante da gente compreender. A gente fala tanto de ter um atendimento integral e valorizar a perspectiva do paciente ou dos usuários dos serviços de saúde. Então essa ideia já está clara, o pesquisador está pensando nisso. Aí ele acha 2 estudos que contribuem, corroboram. O que é isso? Eu estou pensando a minha pesquisa e trazendo literatura já publicada para fundamentar academicamente, cientificamente, o meu texto. Isso é muito bem visto, tá? Analisar as publicações de pesquisa disponíveis na literatura sobre empatia é o nosso exemplo que a gente vem trabalhando aí ao longo dos módulos sobre um estudo de revisão de literatura. Bom, por que estudar o que já se produziu cientificamente nos estudos sobre um tema por meio de uma revisão deve ser feito? Por que esse estudo precisa ser feito? Vamos justificar a existência dele, né? Essa pesquisa visa contribuir para termos uma visão mais clara da extensão, alcance e natureza da atividade de pesquisa em torno da empatia. Busca sumarizar e disseminar os resultados de pesquisas já produzidas, bem como identificar as lacunas para investimentos em pesquisas futuras. Olha que interessante, porque o método de revisão de literatura vai exigir de você sumarizar os resultados. Toda revisão de literatura demonstra um quadro em que ele coloca as publicações que ele encontrou como resultado. Então já é algo que se espera de uma revisão de literatura. Agora eu estou dizendo que sumarizar e disseminar esses resultados vão contribuir para que você perceba o que já foi publicado e o que não foi publicado, onde é que eu vou investir em pesquisa, onde eu não vou investir em pesquisa, além de contribuir para a natureza da atividade científica. Então é muito bacana que o estudo de revisão possa mapear e esse é o contributo dele. Olha, justifica-se por quê? Porque a gente tem produzido bastante sobre o tema, mas o que a gente tem produzido? De que forma? O que está faltando? A pesquisa vai mostrar isso para você. Estou vendendo meu peixe. Aí quem é de interesse da área vai olhar e vai falar, não, realmente, vamos fazer essa pesquisa. A ideia da justificativa é essa. Além disso, é que a gente pode ver na justificativa desse estudo. A relevância da presente pesquisa consiste na síntese do conhecimento já produzido por pesquisas sobre a empatia na saúde. Os resultados podem trazer benefícios, olha só, então o autor aqui está trazendo as contribuições da pesquisa. Os resultados podem trazer benefícios ao campo das investigações científicas sobre a relação profissional-paciente, contribuindo para futuras pesquisas sobre o tema. O que é interessante é que o autor deixa claro que ele está fazendo pesquisa para ser consumida por pesquisador. A gente usa resultado de pesquisa para várias finalidades. A gente usa resultado de pesquisa para fundamentar uma política pública sobre algum tema, usa resultado de pesquisa para desenvolver algum novo conhecimento, esclarecer uma nova tecnologia, um novo produto. E tem muita pesquisa que é feita para fundamentar a própria atividade de pesquisa. Aqui o pesquisador está deixando claro, olha, eu vou escrever para os meus colegas pesquisadores. Vocês querem saber o que tem sido produzido sobre esse tema? Eu vou fazer uma síntese das evidências que já temos aí disponível, ou características dos estudos que já tem disponível, quem pesquisou o quê? Aí todo mundo lê essa justificativa e fala, realmente a gente precisa ver isso em relação a este tema. Compreender a experiência da empatia de enfermeiros com um recém-nascido hospitalizado na UTI neonatal. Olha, por que é necessário uma pesquisa sobre isso, com essa população, esse fenômeno, neste contexto?
Eu vou trazer aqui, então, para justificar, fundamentado, quando o texto vem com várias citações assim, a gente pensa o quê? O autor pensou a justificativa, achou autores na literatura que afirmavam a mesma ideia que ele e cita o estudo do cara para corroborar e para fundamentar. Sempre que vocês tiverem a possibilidade de fazer isso na escrita do projeto, faço. Eu sento para escrever, eu penso no meu pressuposto, na minha justificativa, penso no texto da minha pesquisa, mas quando eu coloco a minha ideia no papel e vejo que não estou citando ninguém, eu vou lá na literatura e acho alguém que, olha, ele está falando alguma coisa que eu gostaria de afirmar, então eu vou usar a ideia dele e vou citá-lo, porque eu estou fundamentando então com quem veio antes de mim e já conseguiu publicar o meu próprio texto. Esse movimento é interessante e traz qualidade para o seu texto. Pense sempre nisso, sempre que isso for possível, você faça. Aqui neste caso, essa pesquisa, a escassez de estudo qualitativo e compreensível sobre a empatia, né? O Brasil assiste a um aumento da prematuridade e possui uma distribuição desigual de leitos de UTI. TI neonatal, no caso. As diferenças na mortalidade neonatal não se explicam pela maior ou menor disponibilidade de alta tecnologia, né? Mas sim pela maneira como se organizam os recursos e pelas atitudes dos profissionais perante a comunidade. Olha que interessante a justificativa desse estudo. Por quê? Demonstra a lacuna de conhecimento. Há uma escassez, tá? Há escassez aqui que está faltando ali o A de haver. Há escassez de estudos qualitativos e compreensíveis sobre empatia. O Brasil tem um aumento da prematuridade. Quando o autor diz isso, ele está trazendo a relevância social. Não trouxe número, mas está dizendo, olha, a prematuridade está crescendo. A distribuição desigual de leitos de UTI, ok, essa é mais uma questão que vem para contrabalancear esse ponto. Está aumentando a prematuridade, mas eu não tenho acesso à tecnologia para todo mundo. Mas o grande argumento para desenvolver essa pesquisa está nessa frase final. Por isso até que coube, né, uma citação super antiga aqui, uma referência antiga, porque ela é fundamental para o desenvolvimento dessa ideia. Porque é um estudo sobre empatia, é um estudo de entendimento da atitude do profissional em torno do seu paciente. E esses autores estão dizendo, não importa o quão você oferte de alta tecnologia, dos melhores aparelhos, se você não olhar para o recurso humano, se você não olhar para a atitude dos profissionais, a gente ainda vai continuar com um problema nesse cenário da pesquisa. Então é você conseguir achar, pensando no seu problema, no seu fenômeno de interesse, na sua população, no seu cenário, há sempre o melhor argumento. Por que é nesse cenário? Por que é com essa população? E por que eu estudo esse fenômeno? E na justificativa deixar isso claro. Compreender a experiência da empatia com os recém-nascidos, aqui uma continuação. Estudar como um profissional de saúde compreende empaticamente as experiências daqueles que estão sob seus cuidados corresponde a fomentar um debate em torno da humanização da assistência, prioridade de pesquisa no Brasil pela Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Existe um documento no Brasil que é este aqui, né? Prioridades em Pesquisa da Agência Nacional de Prioridades em Pesquisas em Saúde. A gente pode dar uma olhada neste documento para ver quais são as prioridades e perceber se o nosso tema de pesquisa de repente não está lá dentro. Tem justificativa melhor para o seu projeto de pesquisa do que ele estar dentro de uma das prioridades de desenvolvimento ditas pelo próprio governo do seu país? Então, esse documento é muito bacana de ser consultado. Se tiver a matemática lá dentro que é de acordo com o seu tema de pesquisa, você traz isso, cita isso, diga que você está desenvolvendo pesquisa sobre um tema que é prioritário. Tá? Isso traz muito peso para o seu texto e fica muito bacana aí na relevância, em demonstrar a relevância do seu estudo. Sobre justificativa, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente vai sair agora um pouquinho do nosso processo de elaboração para discutir a revisão de literatura. Eu queria que você tivesse o seguinte entendimento, e é isso que eu quero que fique para você. Até aqui eu estou te ensinando a pensar a sua pesquisa.
fazer as suas afirmações, tomar as suas decisões. Eu vou fazer essa pesquisa, é com essa população, é esse fenômeno que eu estou investigando, vai ser nesse cenário. Eu tenho esse objetivo, eu formulei esse problema, eu espero encontrar isso, então esse é o meu pressuposto. Agora, essa pesquisa é importante porque na minha justificativa eu vou demonstrar essa relevância. Então, este esquema é de sua elaboração. Você mesmo matutando, você com seu material, você, como eu sempre digo, no aconchego do seu lar, com a bebida quente da sua preferência, pensando na atividade de pesquisa e no seu projeto. Agora vamos dar uma pausa para a gente dar uma olhadinha em quem veio antes de você fez o quê. Então a gente vai fazer agora uma revisão de literatura. Já que você já tem esse esquema, né, esse esqueleto da sua ideia de projeto desenvolvido, vamos preenchê-lo. Vamos pensar agora em como que a gente vai construir essa introdução do seu projeto, que autores eu posso trazer para citar na minha justificativa, no meu pressuposto, e a gente só vai conseguir isso se a gente fizer uma revisão de literatura. Então até aqui você veio esquematizando a sua pesquisa, agora é hora da gente pedir ajuda para os colegas que vieram antes. Você que veio antes, que também tinha interesse nesse tema, você fez a sua pesquisa e o que você encontrou? Agora é hora da gente conhecer o que foi que eles encontraram. Eles encontraram, escreveram o resultado e publicaram em formato de artigo científico. Vamos achar esses artigos, vamos lê-los, né? E trazer eles para dentro do nosso texto, porque a gente veio depois deles. Então, em respeito a isso, eu vou dizer, olha, quem veio antes descobriu isso. Eu estou aqui para entrar nessa turma e a minha contribuição vai ser essa. É isso que o projeto de pesquisa precisa deixar claro. Então, eu te vejo no próximo módulo. Até lá!